Atrizes e personagens. Lavínia Panunzio como irmã superiora. Lawanda Varone como irmã A, tem os olhos arregalados. Luana Fioli como irmã B. Priscila Paz como irmã C, tem manchas de sangue na roupa. Natália Moço como irmã D. Jade Minarelli como irmã E. Beatriz Agüera como irmã F. Fábia Miraços como irmã G, muito velha, come o tempo inteiro. Flávia Couto como irmã H. Duda Paiva como irmã I, irmã de sangue da irmã H. Cenário: interior de uma capela. Paredes brancas com algumas manchas negras como as de um incêndio. Ao fundo, uma cruz enorme negra. No chão, a sombra de uma cruz luminosa onde as mulheres se movem. Um vitral ou uma grande escultura representando a figura de um anjo, talvez semelhante ao anjo velho de Odilon Redon, ou um anjo que dê a impressão do que nos fala Marcel Brion. O que resta a um anjo que perdeu juventude e beleza, atributos do seu angelismo? Suas asas são incapazes de levantá-lo e conduzi-lo até o céu. O anjo caído já está invadido pela banalidade, pela feiura, pela mediocridade. O cenário deve ter dois planos. É preciso que se veja o interior da capela e, ao mesmo tempo, em certos momentos, uma cerca que estaria a alguns metros de um muro que jamais se vê. Na capela, alguns castiçais, um banco e uma pequena janela. As mulheres, freiras, estão em círculo, ajoelhadas, e ao lado de cada uma, um pequeno chicote de 3 cordas. A superiora está de pé, afastada das outras. Nós somos um. Nós somos apenas um. Um só rosto. Um. Todas as nossas culpas, perdoai-nos. De todas as nossas culpas, salvai-nos. De todas as nossas culpas, esquecei-vos. Como disseram, Tentai esquecei-vos, Senhor. De todas as nossas culpas, entristecei-vos. Como disseram, alegrai-vos, para que nós nos esqueçamos de todas as nossas culpas. São muitas. Muitíssimas. Irmã, diga uma delas, uma de suas culpas de hoje. Hoje eu olhei para o alto, havia sol. Eu me alegrei. Irmã B. Hoje eu olhei para baixo. Havia só terra e sombra. Eu me entristeci. Irmã C. Hoje eu olhei para dentro de mim. Havia sangue, eu tive medo. Irmã D. Hoje o gato me arranhou. Eu matei. Com aquele veneno para cupins. Irmã E. O matou? Você o matou? Irmã E. Hoje não tive para quem dar o meu pão, nem o meu leite. Procurei o tanto, e por isso me esqueci de plantar os girassóis na cerca. Basta! Irmã F. Hoje o dia foi tão longo. Eu olhei o pássaro que pousou na janela. Tive vontade de ser. Irmã G. Não sei. Vivi pensando em comer, como sempre. É uma coisa do meu ventre. É doença. É culpa.
É culpa. Irmã H. Hoje não tenho queixa de mim. Novamente! Novamente! Pense. Pense. Eu já pensei tanto, eu não consigo encontrar. As freiras entreolham-se e cochicham. Ajoelhe-se lá e pense. A irmã H encaminha-se para o lugar indicado. Irmã I. Eu pensei na minha pobre irmã o tempo todo. Queria que todas as minhas culpas não fossem minhas, e sim dela. Ela vai se lembrar. Ela vai se lembrar. Irmã I, diga uma de suas culpas de hoje, não foi o que lhe ordenei. De tanto pensar nela e neles, não lavei o pátio como devia. E depois, a senhora quer saber? Aquelas manchas onde eles pisaram nunca saem. Basta, basta. As freiras levantam-se, saem em fila. A irmã H fica sozinha, examinando febrilmente as manchas. O anjo para diante do anjo. Mas tu serás assim tão velho e tão triste. E eu poderia ainda te cantar como um dia te cantei? Se algum irmão de sangue, de poesia, mago de duplas cores do meu manto, testemunhou o seu anjo em muitos cantos, eu, de alma tão sofrida de inocências, o meu não cantaria? E antes deste amor, que passeio entre sombras, tantas luas ausentes e veladas fontes, que asperezas de tato descobri nas coisas de contexto delicado. Andei em direção oposta aos grandes ventos, nos pássaros mais altos o meu olhar de novo encandecia. Ai, eu fui sempre a das visões tardias. Desde sempre eu caminho entre dois mundos, mas a tua face é aquela onde me via. Mas tu serás assim tão velho e tão triste. Entra a irmã I. Abraçam-se. Por favor, por que você não inventa, meu Deus, uma culpa qualquer, um pensamento tolo, qualquer coisa? Mas eu não posso, você não vê que eu não posso? Eu não sei o que inventar. E depois eu não consigo me esquecer deles. Você não entende? Deles. Mas o que adianta você se lembrar? Nós nos lembrarmos. Eles se foram embora. Não há mais nada a fazer. Ficamos nós nesse lugar. E havia o gato. Ele morreu agora. Tudo faz tão pouco tempo. Faz muito tempo, meu Deus, já faz muito tempo. Muito tempo. E por que você acha que eles não podem voltar? Porque é uma coisa evidente. Eles levaram todos. Você acha que não está bem claro que se nós ficamos, era para ficarmos? Mas para quê? Por quê? Não tem sentido algum. Mas você pode afirmar isso? Deve haver algum sentido. Ai, aquele sol lá fora. Só aquele sol. Mas aqui tem uma árvore, tem água, tem alimento. Onde é que você quer ir? Será que você não compreende? E se foi à toa que nós ficamos? Por nada, por nada. Por esquecimento, talvez. Por nada. Então você acha que é possível que eles tenham se esquecido de alguma coisa? E por que não? Aponta as manchas. Olha, olha. O quê? As manchas. São as manchas de sempre, você sabe. Foi na noite. Não, não são as mesmas. Elas crescem a cada dia, você não vê? Não, não vejo. Por que é que você insiste? Escuta, se o animal morreu, não teve sentido ele ter ficado. Mas milhões de animais ficaram. Devem estar por aí. A gente aqui não vê. Mas se ele morreu, se ele havia ficado, ele não podia morrer, você não compreende? Não tem sentido. Mas que sentido você quer dar à vida de um gato? E nós temos algum sentido? Nós faremos sacrifícios. Mas sacrifícios para quê? Não há mais para quê, nem por que fazer sacrifícios.
Então você mesma não disse que não há mais ninguém? Ninguém? Só os animais? Mas talvez eu me engane. Alguém certamente deve ter ficado, não é? E se fizermos tudo para não pensarmos mais nisso, hein? Por favor, por favor. Você viu quanto tempo eles levaram? E quantos eram? O céu coalhado, horas, dias, dias que noites. Haverá alguém além de nós? Alguém? Talvez. Alguém sim. E será por esse ou por essa que eu farei tanto sacrifício? Vem comigo, por favor. Vamos embora. Quem sabe se eles não estão colhendo gente ainda e nós não vemos. Ainda que haja uma só criatura, devemos ficar e rezar por ela. Não fizemos o nosso voto? E se eles estão na colheita, ainda virão até nós um dia, uma noite. Você não quer me ajudar. Mas você jamais poderá sair daqui. Nem eu. Há um muro. Tenho certeza que nós arranjaremos uma saída. Uma saída? Você sabe que é impossível. Você sabe que quem toma conta do muro é a madre. Mas ela dorme, não é? Dorme? Você chama aquilo de dormir? Você acha que quem toma conta do muro pode dormir? E além disso, existe a cerca que ela mandou fazer, a 5 metros do muro. Mas a cerca não é frágil? Mas o muro é altíssimo e nem tem porta. Deve haver cordas. Nós acharemos cordas. As do poço. Mas não vão até a metade do muro. Você mente. Mentira. Mas por que você acha que eu minto? Porque nenhum muro pode ser tão alto, nenhum poço tão profundo. Irmã I, aproximando-se da pequena janela. Demorou tanto tempo. Tanto tempo. E daqui você pode ver as enormes feridas que ficaram nas montanhas de pedra. Venha. Olhe. O muro é tão alto e as pedras são tão lisas. Ouvem a porta abrir-se lentamente. Olha, vem alguém aí. Não seria ela? Não. É a nossa irmãzinha G. Ainda bem, que alívio. Irmã. Irmã Gá. Sim, estou aqui. Pobrezinha. Sabe, eu pensei se a senhora não teria por acaso uma rosquinha. Ah, irmã I, a senhora também está. Eu compreendo. Quer ajudar a irmãzinha, não é? Não direi nada, nada. Pode ficar sossegada. Mas não tem uma rosquinha? Ah, tenho tanta fome. Não, eu não tenho. Mas a senhora não disse que não teve para quem dar o seu pão e o seu leite? Antes era para o gato. Agora pode dar para mim. Ele morreu. Foi maldade, mas ele morreu. Mas não fui eu quem disse do leite e do pão. Alguém disse isso? Ai, 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 ai. Sempre me confundo. Sempre nos confundimos. A, B, C, D, E... Ah! É isso mesmo, foi a irmãzinha E. Pobrezinha. Quem sabe se a irmã D, porque matou, está mais aliviada, não lhe conseguirá uma comidinha. É isso mesmo. Tente. A irmã D? Deus me livre. Tenho muito medo. Ela põe sempre veneno para cupins perto da nossa comida. Alguém menos avisado pode pensar que é mel. É da mesma cor. Mas não tem mesmo uma rosquinha? Não, eu não tenho. Ela nunca mente. Mas é verdade. Pode estar mentindo só para poder confessar a culpa amanhã. Não, ela nunca mente. Eu sinto muito, irmã G, mas é verdade. Eu não tenho mesmo nada. Tá tão escuro aqui. Vamos acender mais algumas velas? Acende 2 ou 3 velas. Oh, mas está tão pálida, pobrezinha.
Está cansada. De tanto pensar neles, não é? É verdade, eu não deixo de pensar neles, nunca. Eu também os vi. Não sei se a senhora reparou. O quê? O hálito. O hálito? É, o que saía de dentro deles. Era luminoso quando eles moviam os lábios. Eles moveram os lábios? Não. Sim, moveram os lábios. Mas quando? Quando tocaram as pedras do muro. Tocaram as pedras do muro? Sim, tocaram as pedras do muro. Mas quando? Ouve-se a porta abrir-se. Olhem, vem alguém. Oh, meu Deus, outra vez. Irmã G escondendo-se. Eu não quero que ela me veja. Pode me deixar sem comer de pura maldade. Não tenha medo. Não é ela, não, é a irmã A. Ainda bem, que alívio. Ufa. Estão aí? Tem alguém aí? Ah, estão, que bom. A irmãzinha G também está? Estou sim. Quer alguma coisa? Ah, irmãzinha, a minha vista, os meus olhos. Hoje de manhã havia sol, eu me alegrei, mas agora... Agora já é noite. Eu sei, mas... Mas você quer sempre o sol, não é? A senhora me compreende bem. Eu não sei se é a memória que nos confunde, mas havia tanta luz onde eu nasci. Eu não sei se era tanta luz, porque depois... deles... o que nós vemos ainda é luz. Primeiro me vem à lembrança certas águas, o rio enorme da infância, um sol que cegava a todos. A mim não. E muitos diziam, só ela que não põe a mão sobre os olhos, um dia certamente irá ficar cega. Mas não, isso não aconteceu. Eu vejo perfeitamente. Só que à noite meus olhos doem. Eu fico... Eles precisam de luz, da luz do sol, e por isso eu fico com eles bem abertos. Para não incomodá-los, eu fico assim com eles bem abertos. Sempre há uma luz ao redor, não é mesmo? Talvez a irmãzinha G tenha alguma coisa para mim? Não tenho nada. E nem consigo lembrar-me se tenho ou não. Com essa fome que tô. A senhora está com muita fome? Muita. Por quê? Tem alguma coisa aí? Procure. As 3 freiras, A, I e H, procuram nos bolsos do hábito. Se eu tivesse, mas não. Eu não tenho nada mesmo. A senhora está com sorte, irmãzinha G. Mas agora me lembrei dessa maçã. Tome. Uma maçã! Verdade! É verdade. Mas onde foi que descobriu? Na cozinha. De repente, ela estava um pouquinho escondida ali na... Perto do remédio dos cupins. Mas que ideia fixa, irmã G. O remédio dos cupins é para os cupins? Para gato também. Mas a senhora não é cupim nem gato, então coma. Tenho tanto medo. A irmã D não terá posto o remédio na maçã? Meu Deus, desde Adão que eu não vejo tanto medo de maçã. Aqui nós todas temos muito medo. Deles? Não, da madre. Deles eu não tive medo nenhum. A senhora os viu bem? E como poderia deixar de vê-los? Mas viu assim? Os olhos tão abertos? Ah, eu nunca meus olhos se alegraram tanto.
Eu não vi exatamente quando eles chegaram. Mas depois, quando tocaram o muro, aí eu vi bem. É verdade. Tocaram o muro. Mas eu não vi. Nem eu. Não é possível. Eu acho que todas viram. Eu não disse. Tocaram sim. E moveram os lábios. Eu não disse. E dentro da boca saía uma corda de luz. Não sei se era uma corda, mas era bem luminoso. Mas por que será que eles tocaram o muro? Ah, isso eu não sei. Ninguém sabe. Acho que para ver como era. Tato. A temperatura. Da pedra? Se você estivesse no mundo deles, também não gostaria de tocar o muro deles? A porta abre-se violentamente. Ai. Quem é? Que foi? Que foi? Escondendo-se. É você? Sou eu mesmo assim. O que foi? Irmã G saindo de onde estava. Quem é? É a irmã B. E precisava fazer assim? Tanto barulho? Precisava? Por quê? Para vencer o medo. Você também tem medo? Sim, eu tenho medo. E por quê? Porque hoje eu vi a terra e a sombra. Foi junto do muro. Junto do muro? Você chegou até o muro? Não. Agora existe a cerca. Mas havia a sombra do muro. É quase a mesma coisa. E perto da cerca, a terra estava revolvida. É por causa dos girassóis que serão plantados amanhã. Você tem alguma coisa aí? Procura nos bolsos da irmã B. Os girassóis. Isso se a nossa irmã não continuar a procurar o gato. Quem? Vocês sempre se esquecem. A irmã E. Os girassóis precisam ser plantados logo. Por quê? Para não se ver o muro. Imagine se os girassóis vão cobrir o muro. Que tolice. Que engraçado. Parece uma conversa sem sentido. Procurem outra vez nos bolsos alguma coisa para mim. Não cobrirão o muro. Mas a gente se esquecerá dele. Por que você acha que é preciso esquecer o muro? Irmã B, não tem mesmo nada? Você não procurou direito. Irmã B procurando. Então vocês não perceberam. O quê? Que ela quer que a gente se esqueça do muro. Por quê? Espera um pouco. Antes de discutirem sobre isso, ninguém tem mesmo nada para mim? Eu tenho as balas que a irmã D fez para comemorar a morte do gato. Tira muitas balas do bolso do hábito, enroladas em papel colorido. Tenho tanto medo. Mas deixa ver. Pode ficar, olha, elas parecem boas. Pode ficar com elas, com todas. Tenho confiança, mas muito obrigada. Coitadinha. Irmã B, diga de uma vez, por que ela quer que a gente se esqueça do muro? Diga. Mas é tão claro. Antes, quando eles ainda não tinham vindo, a gente quase encostava no muro. Na hora da meditação, da leitura. Agora, se vai só até a cerca, ela já pede para que se afaste. Ela pediu isso para você? Pediu, foi a tadinha. Eu fui ver se as covas eram suficientes para os girassóis e estavam lá examinando, e quando
quando ela disse... Afaste-se daí. Vim ver os girassóis. Mas não há girassóis. Eu sei, mas eu vim ver se as covas estavam prontas para os girassóis. Isso não é o seu trabalho. Mas mesmo assim, o que é que tem, madre? Eu sempre gostei tanto de ajudar. Ajude-se a si mesma. Olhe cada vez mais para baixo, mas não neste lugar. E será que eu posso perguntar por quê? Não deveria, mas eu posso responder. Se ficar por perto, terá vontade de colher as sementes dos girassóis quando eles crescerem. Isso teria muita importância, madre? Lógico. Olhando para o alto, na hora de colher as sementes, você veria o muro. Nós sempre veremos o muro. Madre, de qualquer lado que se olhe, e mesmo se eu não colher as sementes, a irmã há de fazê-la, a irmã E, ela verá o muro. A irmã E só sabe ver o gato. Mas o gato morreu hoje de manhã. Mas ela continuará a procurá-lo sempre. Nunca viu nada além do gato e basta, afaste-se daí. E seria? Eles tocaram o muro. Não será? Ah, você também viu. Todas viram. Eu não. Nem eu. Porque vocês duas só veem a si mesmas. E o gesto do outro fica inútil, invisível. Mas nós duas vimos os seres, não foi, minha irmãzinha? Sim. É preciso esquecer, mas vimos. Mas não perto do muro. Isso não. E por que seria? Talvez porque para a senhora o muro é maior do que devia? Para mim. Eu não perco jamais a esperança, já disse, se houvesse cordas. Ainda que as houvesse. Por quê? Porque a senhora fala assim. Não vê que eu sofro? Que eu desejo tanto ir além do que me prende? E a senhora iria? Aponta para a irmã I. Sem ela? Sangue tem cordas invisíveis. Ouvem a porta abrir-se. Irmã G escondendo-se. Não posso comer em paz com esse entra e sai. Irmã C! Suspiram aliviadas. Irmã G sai de onde se escondeu. Ai. Deus. Ela está cheia de sangue. Sangue! Ai, eu estou sempre assim. Todos os dias a mesma coisa na hora da confissão e do castigo. Não, o que a senhora diz é: hoje olhei para dentro de mim, havia sangue, tive medo. Se é por dentro, como saberemos nós? Mas é a mesma coisa. Então não vem. Imagine, as coisas de dentro são tão complicadas. Milhares de ramificações. Às vezes até sem sentido. Nunca. A luz. O sol é que nos faz ser assim como somos. Aquela luz me fez mal e quando eles vieram na noite, foi minha pior noite. Todas viram, então, menos a madre. Por que seria? Quando nós queremos falar nisso, ela sempre diz: eles já foram, basta. Aquela noite, tudo em mim pedia complacência. Eu tinha muito menos fome. Muito menos. Lembro-me perfeitamente, porque isso é quase impossível para mim. Ah, bem. Quando eu fechei os olhos naquela noite, eu não senti muita dor. Engraçado. E eu, antes deles aparecerem, estava justamente pensando que não era só terra e sombra, que existia mais fundo, existia outra coisa. A terra não é só o que se vê, mas eu não sei
como chamar isso que eu sentia. Seria fadiga? Será que nós estávamos tão fatigadas e por isso que não vimos? Nunca. Eles deixaram as manchas aqui. Aponta a parede. E no pátio? Eles tocaram o muro. E moveram os lábios. Tinha o hálito luminoso. Eles sangravam. Sangravam? Sim, sim. Essas manchas na parede e aquelas outras no pátio são manchas de sangue. Mas não é possível. São tão escuras. Todas tocam as manchas vagarosamente, menos a irmã G. É que já faz muito tempo. É bem impossível que sejam de sangue. Vocês acham que eles tocariam o muro impunemente? Irmã H examinando as manchas. De sangue? De sangue? Irmã C tentando alcançar uma mancha mais alta na parede e raspando-a com a unha. Olha, se vocês rasparem assim, elas ficam mais claras. Deixa eu ver. É sim. O raspando é vermelho vivo, olhem. Venha ver. Ô, irmãzinha G, vem. Eu já sei. A senhora já sabia que as manchas eram de sangue? Sabia nada. Ela nem tem memória. Será que todas são assim? Por dentro, vermelho vivo? São todas iguais. Sangue. A nossa mãe me disse uma vez que quando você nasceu foi difícil limpar o seu rosto. Estava cheio de sangue. Você nunca me disse isso. Sai sangue quando as crianças nascem? Lógico. Sai sangue, muito. Irmã A olhando-se e olhando as manchas com horror. Não. Depois, irmã, depois limparam meu rosto? Limparam sim. Mas você chorou tanto. Ela não queria que a limpassem? Ela queria crescer cheia de sangue. Ela fechava as mãozinhas e parecia pedir: me deixem assim, me deixem assim. É sempre muito difícil a gente se limpar. Mas não era eu que me limpava. Mas é sempre muito difícil. Muito. Por quê? Porque é inútil querer desfazer-se de todas as culpas. Não fale assim. Não é preciso carregá-las sempre. É como alguém que está habituado a cada dia com o seu feixe de lenha sobre os ombros experimentar tirar. Esse alguém andará sempre curvado. Nada disso é verdade. Ela não tem memória. Ela só tem fome. Vocês não veem? Ela já está aqui há mais de 500 anos. Eu sempre estive aqui e sempre tive essa fome. Ela tem bons ouvidos. Eu vi muitas iguais a vocês. Algumas se tocavam assim, como se fosse possível descobrir pelo tato as invasões do tempo. E outras choravam. Uma chegou a dizer: eu vou matar esse meu corpo que só conhece a treva. E por aqui, no pescoço, ela ficou negra. Por quê? Porque ela quis conhecer o seu próprio desgosto. E é sempre aqui, nessa faixa do medo, que as palavras tentam explicar-se e sair. Ela falava? Falava e chorava muito. Aqui na capela ela discursava. E tudo que ela falou, eu agora tento engolir. Como é difícil entender o que ela diz. Ouve-se um ruído. O que é? Você também ouviu? Talvez seja um rato. Não é ninguém. Não entendo. Irmã H dirigindo-se à janela. Não entendo porque temos tanto medo que ela venha até aqui. Da janela podemos ver o que se passa lá perto do muro. Olhem, ela já está lá e conversa com a irmã B. Com a irmãzinha que matou o gato?
Irmã B dirigindo-se à janela. É mesmo? E o que será que elas dizem? Luz violenta sobre a superiora e a irmã D junto à cerca. Você fez bem em matá-lo. Ele movia-se com muita liberdade, mas eu nunca posso dizer coisas assim diante das outras. Elas têm esperança e a eterna vontade de falar sempre neles. Que história! A noite toda passam acordadas por causa disso. Estão na capela, como todas as noites, e imaginam que eu não sei. Olha para cima, para a capela. Será que elas viram? Nem pense nisso, não pense nisso. Elas só pensam em tomar conta do muro. A irmã D também? Não. Não. Sim, a irmã D também. Mas vocês não estão vendo. Vocês não sabiam? O quê? Que ela também toma conta do muro. Mas por quê? Indo à janela novamente. Porque ela matou o gato. Estranho. O que tem uma coisa a ver com a outra? Não é nada estranho. Uma matou o gato. A outra nos sufoca até... Em breve serão cúmplices. Então... Ainda que elas consigam tocar o muro, não adianta. Ainda que existam ótimas fotografias deles. E relatórios. E monografias. E estatísticas convincentes. Auditórios repletos. Conferências. Pesquisas. Trocas. De órgãos vitais. Substanciosas. O tálamo, o hipotálamo. Devassado. Compreendido. A zona do silêncio. Distendida, dissecada. Aproveitada. Em 1000 tarefas exatas. Ainda assim. Não adiantaria. Um outro muro maior se ergueria. Olhe, um rato. Onde? Lá. Escondeu-se. Dizem que rato tem 2 tons. 2 tons? Um é sobre a pele, escuro e modulado conforme suas heranças, seu patriarcado. Às vezes é branco. Ah, isso é raro. Mas nem tanto. Se a senhora quiser ver um rato branco, procure na limpeza. Homens do mesmo tom descobrem as suas vísceras com tais delicadezas que é preciso parar para espiar tanta pesquisa e sutileza. Então é o rato que ajuda o homem a ser mais homem? Ou menos realeza. Rato tem 2 tons. Um outro mais fundo. Uma ânsia de ser vertical e agudo. A senhora nunca viu um rato sobre o muro, naquela pedra lisa? Não. Mas talvez fosse porque havia o gato. Nem por isso. E se o rato chegasse até lá, na manhã ou no escuro, não poderia libertar-se? De qualquer forma, não seria um rato? Seria um rato sobre o muro. Olhando para o alto, pode ver o mais fundo. E olhando para baixo... Você quer dizer para dentro de si mesma? Assim como eu tenho feito sempre. Pode ver sangue, mas no alto saberá resistir. De qualquer forma, ser rato é, primeiro, sendo branco, ficar entre as tramas de alguns homens de branco. Segundo,
ser escuro e modulado conforme as suas heranças e seu patriarcado, mas tentar subir, subir sempre, imaginar que é homem e nunca desistir. Assim, Sem limites. devíamos ter pensado nisso antes, muito antes. O rato? Não, em olhar pela janela e sossegar. Tivemos tanto sobressalto quando era tão simples olhar. Parece simples, parece simples. Irmã H olhando o anjo. Eram quase assim. Mas de hálito luminoso. Uma corda. E tocaram o muro. Moviam os lábios. E sangravam. Entra a irmã F vagarosamente. Fiquei sozinha durante muito tempo. Por que não veio antes? Você sabe que nós estamos sempre por aqui. Fiquei olhando o pássaro que pousou na janela. Mas até agora? Sim, Não pode ser. Já é tão tarde. ele sempre está lá. Vocês é que não veem. Mas não foi só hoje que você confessou essa culpa? Só hoje? Imagine! Eu digo isso todos os dias. Vocês é que não me ouvem. Mas isso pode ser? Será assim? Não, não pode ser. Só hoje é que você se confessou. Ai, o dia foi tão longo. Eu fiquei olhando o pássaro que pousou na janela. Tive vontade de ser. Nós nunca nos ouvimos. Nunca. Porque sempre pensamos neles. Neles e do rato. Um rato esteve aqui? Esteve, mas não deixou vestígios. E nós deixaremos algum vestígio um dia? Deixaremos uma testemunha? Sim. Esta. A cruz. Sabem o que ele disse um pouco antes de ser crucificado? Ó, sagrada cruz, ergue-me a ti, sagrada cruz. Eles hão de me crucificar sobre ti, e tu serás minha testemunha. Toma-me, não chores, mas alegre-te. Tu levarás a coroa do meu reino. Entram a irmã superiora e a irmã D carregando um pequeno caixão como de uma criança, branco. Ela matou-se. Não tinha mais para quem dar o seu pão e o seu leite. Mas ela está aí? Nesse caixãozinho? Ela era uma mulher criança e as mulheres crianças ficam deste tamanho quando morrem. E ainda existe alguém que se mata por causa de um gato? Que se mata? Evidente, se ela está morta. E não seria por outra coisa. Talvez pelas próprias culpas. Pelas próprias culpas. Não fale assim, não fale assim. Meu Deus, nós temos que chegar até o muro. Vai até a janela. Olhem aquela ferida enorme nas montanhas de pedra. Tudo isso não deve ser em vão. Ninguém arranca as vísceras de uma montanha por nada. Mas se arrancaram as vísceras do rato, por que não arrancariam as da pedra? Irmã D, eu não disse que elas ficam patéticas diante da morte. Nós queremos chegar até o muro. Vocês sabem que é impossível. É inútil. Inútil. Por quê? Porque sempre foi assim. Sempre. Não é verdade o que elas dizem? Nós podíamos quase encostar no muro. Na hora da meditação, da leitura. Não é verdade? É verdade, somente nessa hora. Mas assim mesmo, vocês nunca chegaram muito perto. Por quê? Não sei. Vocês sabem? Eu não. Também não sei. Nem eu. Elas não sabem nem o que querem. E chegaram tão perto.
É porque o muro parece tão irreal agora que vocês o desejam. A senhora quer nos confundir. Nós nos confundimos sempre. Só quando ela está por perto, temos medo. Vocês têm medo de mim. Mas aos poucos perderemos. Vocês têm medo. É disto. Aponta o caixão. Imagine, eu posso até tocá-lo. Eu também. E vocês? Nós não temos medo. Toca o caixão. Pronto. Nem temos medo deles. Deles? Quem? A senhora sabe muito bem. Os seres. Os estrangeiros. Os que vieram na noite. Cada uma de vocês pensará sempre nessa possibilidade. Que possibilidade? De chegar até o muro. Subi-lo. Transpô-lo. Ver mais adiante. É inútil. É inútil. Como um pássaro. Como um pássaro. Preciso que nós façamos tudo na noite. A noite é sempre melhor para essas empresas. Irmã I olhando pela janela. Lua Bassa. Quê? Lua Bassa. Irmã H indo rapidamente até a janela. Apenas uma névoa. Vamos! E se eu disser a vocês que isso é impossível? Nós temos força. Somos em maior número. Todos esses ritos, todos os dias, sempre na sombra. E eu estou cansada de sangrar. Como um pássaro. Como um pássaro. Eu não me canso de comer. É uma coisa do ventre. É doença. É culpa. Todas voltam-se para a superiora. E de que espécie? Múltiplas. Parem, parem! Vocês não veem que ela está tentando nos deixar sem resposta? Que quando ela fala da culpa, nós pensamos no tempo? E que diante dela nós nos comportamos como um brinquedo de corda? E que estamos fartas de ficar diante da morte e da renúncia? Olhe o rato. O rato é você, irmã H, que deseja subir e ver. E no entanto, Ainda que tu subisses aquela pedra lisa, e assistisses, o mais fundo, o mais alegre, o mais triste, ainda que tu tocasses aquela pedra rara e deixasses o vestígio, de uma mancha, escura ou clara, ainda, não seria suficiente para o teu desejo de ser mais. e mais, e mais, como a tua vontade enorme de comer, irmã G. Todas as nossas culpas, perdoai-nos. De todas as nossas culpas, salvai-nos. De todas as nossas culpas, esquecei-vos. Hein? Como disseram, Não respondam. Por favor, não respondam. Alegrai-vos. Para que nós não nos esqueçamos de todas as nossas culpas. Parem, pelo amor de Deus, parem. são muitas. Muitíssimas. Não, não continuem, parem. Irmã H aproxima-se da irmã I. Agarra sempre repetindo. Parem, parem. Rola pelo chão.
Boa noite a todas e todos que nos assistiram até aqui. Eu sou o Kiko, eu sou o diretor da leitura e agora eu quero convidar todo mundo para um bate-papo. Eu quero convidar as atrizes, quem quiser participar, volte para cá. O Fábio Hilst, que é o idealizador, curador e produtor deste projeto todo, a pessoa mais importante disso daqui, e que é primo de segundo grau da Hilda também, que é uma curiosidade que muita gente tem. E a gente vai receber aqui perguntas que vão ser feitas pelo YouTube, né? Em forma de comentários, elas vão ser retransmitidas aqui para a gente comentar, para a gente responder, para a gente, enfim, trocar ideias. Fábio, quer falar alguma coisa para a gente começar? Eu quero, antes de mais nada, eu quero agradecer muito a presença de todas essas meninas, essas atrizes fantásticas que entraram nessa leitura, nessa brincadeira com a gente. Esse projeto, 8 vezes Hilda, é um projeto que consiste em desvendar a dramaturgia da Hilda Hilst. A Hilda escreveu 8 peças de teatro no finalzinho dos anos 60, de 67 a 69, bem no olho do furacão daquele período horroroso que a gente viveu aqui no Brasil, e essas peças são pouco conhecidas em comparação com o restante da obra da Hilda. Então, o objetivo desse projeto é trazer à tona aquilo que ela escreveu exclusivamente para o teatro, né? Algumas peças já foram montadas, outras virão agora em breve, na sequência. E assim é esse projeto. Vai ser uma leitura de uma peça por domingo, com o nosso elenco fixo, que é o Kiko, o Joca Andreasa, a Flávia Couto e a Lavínia Panunzio, e sempre com convidados especiais, como hoje, que a gente teve a participação dessas 8 atrizes incríveis. E é isso, agora estamos abertos para perguntas, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Olha, eu só queria lembrar o seguinte, a semana que vem, domingo, a gente vai ler O Visitante, e é o núcleo duro do projeto. Eu, Flávia Couto, Kiko Riser e Joca Andreasa vamos fazer a leitura da peça O Visitante, tá bom? Direção da Lavínia. Minha direção. É isso. E é interessante como o Visitante, assim, mas acho que o Visitante das 8 peças da Hilda é o que mais destoa um pouquinho do universo das outras, né, Lavínia? Eu acho que ele destoa assim, mas eu não vou dar spoiler nenhum. Quem quiser saber do que a gente está falando, venha domingo que vem às 6 da tarde para ouvir a nossa leitura. Daí a gente termina esse papo, Fábio. Eu quero falar um pouco sobre isso sem dar spoiler. A Hilda tem, como a gente sabe até pelo nome do projeto, 8 peças, né, que foram escritas num período muito restrito, foi durante 3 anos, 67 a 69. A Hilda tinha fases, né, a fase que ela escreveu literatura erótica, a fase que ela escreveu teatro, enfim, ela tinha diversas fases, e o teatro dela tem uma homogeneidade formal e temática muito grande, mas tem 2 peças que eu acho que fogem um pouco, que são a homogeneidade formal, O Rato no Muro foge um pouco, e a temática, O Visitante foge. Eu não vou dar o spoiler do Visitante, descubram depois, que a Lavínia quer manter esse suspense, mas é uma temática bem diferente, porque o resto da obra da Hilda dramatúrgica fala muito sobre sistemas, instituições opressoras, né, mecanismos. A gente já falou sobre isso. De qualquer maneira, há uma estrutura em questão ali, mas não é essa coisa em relação à igreja, em relação à justiça, em relação às instituições formais, assim, mas ela tem uma relação familiar ali bem interessante. Eu ia tentar não dar spoiler, mas... mas você deu, né? Você não queria dar, mas deu, então tem que dar um remate. Eu falei só que fugia um pouco, não falei como. E o Rato no Muro foge um pouco porque as peças da Hilda tem uma carpintaria, uma mordidura dramatúrgica bem complexas, e o Rato é uma peça bem mais simples, né? Ela tem uma unidade de ação, unidade de tempo, unidade de espaço, e ela é uma peça mais aberta da Hilda, né? Ela é altamente polissêmica, ela trabalha com símbolos que podem gerar diversas interpretações, ter diversos significados possíveis.
ao contrário das outras peças, que são mais diretas, são mais fechadas. Eu acho que isso tem a ver com a própria cronologia das peças dela, né? Porque a gente está lendo na ordem que elas foram escritas. Então, exceto a Empresa, que é a primeiríssima, mas o Rato no Muro e o Visitante ainda são dessa primeira leva. Depois, eu acho que ela sedimentou alguns aspectos, alguns expedientes e até um estilo, né, que aparecem de forma decantada e sólida em todas as outras peças. Eu acho que vale ressaltar que tanto essa, o Rato, como a Empresa foram escritas em 67. Então, acho que o AI-5 veio só em 68, não foi? Final de dezembro de 68. Então, a gente vai entrar agora... Se a gente pudesse dividir a dramaturgia dela em 3 fases, se é que elas pudessem ser separadas, a gente tem essas 2 primeiras escritas em 67, boa parte ela escreve em 68, então a gente vai vendo uma discussão mais política, mais direta, mais relacionada com o sistema totalitário, né? E depois, as últimas 2 peças são escritas em 69 já. Eu queria aproveitar, só dizer que vocês podem aproveitar e já clicar no sininho para ativar o lembrete para assistir o Visitante no domingo que vem, que aí vocês recebem esse lembrete do YouTube. Sigam o canal da Curadoria Ilst, que tem muito material bacana sobre Hilda, sobre artistas relacionados, e inclusive tem um bate-papo que rolou com o Kiko, com a Flávia, com o Joca e o Daniel, que cuida do Instituto Hilda Ilst. Na última sexta-feira tem um bate-papo muito legal que está no canal Curadoria Ilst. E essa leitura do Rato no Muro vai ser reprisada na quarta-feira, às 8 da noite, com tradução em Libras. Então, esse projeto inteirinho vai ser traduzido em Libras, então se vocês estiverem surdos interessados na obra da Hilda Ilst, em literatura, vocês podem indicar também. Temos alguma pergunta já? Não recebemos nada aqui no bate-papo. Eu acho que estamos de boa. Eu queria saber das meninas que entraram, que participaram desse processo nessa semana, como que é esse contato relâmpago que vocês tiveram com a obra da Hilda, né? Eu acho que muitas delas, inclusive, já tinham bastante contato. Eu até chamei algumas que eu sabia que gostavam, assim, liam Hilda. Tá, então eu quero aproveitar para dizer que eu nunca tinha visto nada, não sabia, não conhecia, e caí com essa aí de surpresa, e que me fez ter essa curiosidade de descobrir mais sobre. Então, eu acho que de todo mundo aqui, eu acho que era a única que não conhecia nada, só conhecia de nome. Oi, gente. Eu também não conhecia, eu sabia que era mais a questão, né, que eu trabalhava mais com o poema, né, ia mais para essa linha, eu não sabia das peças. E quando o Kiko me falou, eu falei, nossa, que interessante. E aí eu fui ler sobre, inclusive, no site, no site da curadoria, e eu fiquei impressionada justamente pela quantidade de obras que ela fez, né, de textos muito bons, e nesse curto período de tempo. E aí também a questão da necessidade dela, né, de procurar o teatro para conseguir acessar de uma maneira mais rápida, mais direta, mais urgente, essa necessidade de trocar que vinha na época, né, da ditadura. E eu achei isso muito incrível. E aí eu entrei junto com a Fabi nessa ideia do tipo, nossa, quero ler mais, quero saber mais sobre ela. E aí li uma entrevista dela que eu achei maravilhosa, e falando do pai, enfim. E aí eu falei, nossa, foda, tipo, quero mais, quero consumir mais. Legal. Tem uma pergunta aqui da Aline Breder. Vocês ensaiaram assim pelo Zoom ou foi presencial? Difícil, né? Risos, mas ficou ótimo. Certo, entendemos. Zoom, esse é o atual momento, né? Em que nos encontramos. Mas só pegando o ganchinho aí das meninas, que, bom, toda a importância, né, da Hilda, e eu também, como minha colega, também tive mais contato com os poemas, mas eu acho que o bacana da Hilda é que ela pega nos buracos embaixo, assim, né, que são arquetipos, a coisa da culpa,
enfim, instituições e todas as simbologias que ela vai trazendo do rato do muro. E, assim, foi escrito em 1967, mas é muito atual, né? Tanto que nos ensaios a gente ficava, e aí, essa frase, né? Assim, o pouco que a gente conseguiu dar uma cavucada na temática toda, tem muito pano para manga. Acho que o interessante dela é isso, que ela te faz pensar aí. E a Hilda é uma dramaturga que dirige, né? Ela encena a obra. Eu fico pensando, às vezes, assim, quando eu leio uma peça do Beckett, a gente vê as peças encenadas do Beckett, o rigor que é preciso ter para montar, para criar para produzir os efeitos que o Beckett, como autor, desejaria, né? Desejou para a obra dele. Eu tenho a impressão que a Hilda também, assim, ela fica muito presente, né, como uma autora, uma figura autoral, assim, além de ser a autora do texto, como a autora da obra, né? O Rato no Muro, nesse sentido, também é um pouco destoante, né? Talvez a peça que ela tenha menos indicações de rubricas. É no Visitante que ela traça aqueles 3 planos, Laves? Não, eu acho que ela traça... acho que que a Flávia vai dirigir, se não me engano, né? Não, na primeira, né? Na empresa. Tem os 3 planos. Mas, assim, ela é muito rigorosa nas notas. Essa aqui eu não me lembro. Assim, a da Flávia tinha notas da autora, a minha tem notas da autora, que ela precisa para a gente, e a gente vai fazer isso a semana que vem, os intervalos, os silêncios, né? O silêncio é quase como uma dramaturgia do silêncio, né? Então, espacialmente, ela define mesmo assim a relação deles dentro daquela casa e pelo andamento, pela prosódia que ela cria, ela instaura uma dramaturgia da cena, entendeu? Para além das palavras que a gente... Eu concordo, ela deixa a encenação bem clara, né? Pelo menos na empresa, nesse talvez um pouco menos, mas ela é super precisa na proposta de encenação, né? E em várias notas de como deve ser se tratada a peça, né? Não pode ser tratada nessa desculpa, Flávia, pode falar. Não, enfim, isso, que não pode ser tratada de uma forma realista, né, no caso da empresa. Não, e mesmo nessa, cara, o ambiente de clausura a que ela submete essas personagens, e porque ela traz o medo à tona, se ela não deixasse essas, sei lá, 8, 7 mulheres fechadas num lugar lá em cima, escuro, assim, tem pouca luz, tem pouca comida, assim, é um estado de confinamento tão severo, tão rigoroso, que se ela não dimensionar da forma como ela dimensiona, a gente não tem noção do risco que essas mulheres correm e do medo que é jogado sobre elas, a instauração do medo, a quantidade de fantasma que essas mulheres carregam. E a gente não sabe, assim, né, desse terror, se é da forma psicológica, quem são esses eles, que manchas são essas manchas são reais, quem foram esses mortos, esses machucados, esses caçados, de quem elas têm uma memória de uma sensação, de uma presença que elas sequer puderam ver. Então, assim, parece que não está escrito isso, mas está muito bem escrito isso pela Hilda, cara. Ela faz isso, apesar de pouca nota, de pouca rubrica, ela dá a pista total do ambiente que ela quer criar. É muito legal isso, cara. Tem pergunta aqui do Luca Greco. Posso passar? Eu queria primeiro responder, Fábio, a da Aline, que passou meio batido, que ela perguntou se a gente saiu pelo Zoom. Aí também tem uma do Joca, e aí tem uma... Sim, a gente saiu pelo Zoom e foi uma loucura, porque a gente teve 2 ensaios e no segundo estava um temporal na cidade de São Paulo e todo mundo caía o tempo todo. E a gente entrou em pânico e falou assim, vamos ver a previsão do tempo. Isso foi na quinta-feira. Vamos ver a previsão do tempo de domingo, porque foi realmente uma loucura. Umas 5 atrizes caíram e a gente tem que lidar com essas imprevisibilidades, com os delays, com, enfim, todas as intempéries possíveis
todos os imprevistos que podem acontecer. Bom, vou ler aqui a pergunta do Luca. Luca Greco pergunta: e como os que conhecem mais da Hilda veem a influência do Beckett, dramaturgo, na dramaturgia dela? Eu acho que tem uma influência essas primeiras, né? Eu vejo, assim, a empresa, o Rato no Muro e o Visitante. Eu acho que tem alguma coisa em comum, mas eu acho que eu também vejo muita influência dessa fase. É uma coisa que eu vou falar, assim, que eu não sei se tem nada escrito, mas que eu sinto muito forte. Nessas 3 primeiras peças, uma coisa meio que nem a fase mítica do Nelson Rodrigues, porque ela é muito simbólica, elas não são realistas, e eu acho que depois vai para uma fase mais épica, né? O Brecht tem, acho que, muita influência do Brecht, né? Nas outras fases do Alto da Barca do Camiri, das outras que vem adiante o Verdugo, o próprio Verdugo, né? Mas eu sinto que nessas primeiras, eu acho que tem uma conexão, assim, e também até com essa fase, assim, mítica do Nelson Rodrigues. Enfim, mas é uma sensação. Tem a pergunta do Joca aqui também. O Joca diz aqui: tem cenas que ocorrem num tempo anterior à cena que está acontecendo. Isso tira a linearidade temporal. É apenas um flashback ou tem outra função? Tem algumas cenas que tem quebra sempre para a irmã superiora, né? Acho que a primeira é um flashback que a irmã B conta, e aí você tem razão, eu falei que tinha unidade de tempo, mas tem essa quebra, que é um flashback, e as outras, na verdade, são a irmã superiora, geralmente com a irmã D, em outro plano, paralelamente a elas, mas no tempo presente da ação, né? Elas estão na capela e as outras ali do lado, ali não lembro exatamente agora, do lado de fora, enfim, e a gente tentou brincar com essa coisa de olhar, né, de como elas espiam a irmã superiora dali de cima, enfim, mas de flashback é apenas um, que é a irmã B recontando o encontro que ela teve, a conversa sobre os girassóis com a irmã superiora. Vou abrir aqui a última pergunta. Marcos Fontoura pergunta: qual é a leitura de vocês acerca dos significantes rato e muro? Alguém quer falar ou foi? Cara, o rato, ele é um cara, é um ser que pode driblar esse muro, né? Que pode roer esse muro, que pode subir esse muro, que pode ir além, né? A personagem da Flávia fala isso, de subir sempre mais e não sei o quê, para ir além do muro, né? Então, o rato, eu acho, assim, acho que é... Quer dizer, tem alguns significados, né? Porque tem esse rato, que é o que é capaz de transpor esse muro, e tem o rato que ela descreve, né, na relação, no jogo de poder, ela fala o rato branco, do homem branco, assim, como é, por aproximação, a quem você se vincula, né, no jogo do poder, né, se você é branco, você entra na trama do homem branco, o homem branco é capaz de delicadezas, né, de secação do bicho branco. Então, aí fica, como chama isso? Fica complexo, né? Não fica chapado, assim, numa coisa só. Acho que tem vários significados aí. Mas, é um ser abjeto, né? Isso é muito importante. É o animal, talvez, que simbolize a coisa do rato e barata, acho que são as coisas mais abjetas, né? Os animais mais do esgoto, do submundo, sujos, ligados à doença, etc., que nós temos, e eles... tem a possibilidade que elas não têm de ver através desse muro. Parece que tem, assim, né? A personagem da Flávia almeja, ela acha, ela vislumbra essa perspectiva de enxergar além, de sair dali, né? Tanto que a irmã fala uma hora: você é o rato, irmã H. Que quer ver, mas nunca vê, né? Nunca viu, enquanto o rato está lá, de fato, em cima do muro. Então, mas nesse sentido ela não é abjeta, é isso que eu estou falando, assim, o rato não é só o ser abjeto. Do rato, literalmente o rato, o animal rato.
E acho que também mesmo, né, elas não conseguindo concluir, enfim, a ida ao muro, o transpassar do muro, é algo que move elas, né? Essa ideia fica ali capufando na cabeça delas, movimenta essas personagens nessa maneira. Eu vejo, sim, como esse simbolismo, né, seria esse único ser que realmente tem essa liberdade de ir e vir, e elas olham para esse animal e realmente anseiam ser como ele, entre aspas, mas ao mesmo tempo eu acho que vendo como, puxando um gancho do que a Lavínia fala sobre aquele trecho onde faz essa diferenciação do rato branco, do rato de 2 tons, né, aquela fala do patriarcado, eu acho que também, tendo em vista em que a gente está falando de um elenco, né, de uma situação onde são só mulheres presas dentro de culpas, dentro de várias outras coisas que fecham elas ali, acho que a gente traz até para uma questão da sociedade onde o homem ele é muito mais livre de ir e vir e a mulher não. A mulher está dentro de um... nós mulheres sabemos que a gente tem muitas coisas em volta que vão fechando a gente, cercando medos e culpas e várias coisas. E aí, fazendo esse paralelo, acho que o rato também poderia ser essa liberdade que o homem tem na sociedade e que nós mulheres a gente pode ansiar, a gente vai lutar, mas muitas vezes a gente não vai conseguir. Mas você sabe que esse pedaço da peça é muito interessante, porque elas vão levando esse assunto, né, de como é que o cara consegue se virar, rato branco, rato não sei o quê, papá, e elas a gente pode ter a impressão de que elas vão sair dali. Elas estão com a chave na mão daquela saída, daquela prisão, entendeu? E aí volta, faz com que elas voltem nessa culpa. Tem outro trecho que ele fala assim, que o rato, ela fala que o rato, ele pode fazer o homem se sentir mais homem ou se sentir menos realeza, né? Se você for pensar no animal rato ali, na nossa casa, quando ele entra, é a hora em que o homem ele vai se mostrar o maravilhoso mais homem e vai salvar todas as mulheres daquele rato, daquele ser abjeto. Mas, ao mesmo tempo, o rato, ele vem trazendo imagina-se, né, um lugar sujo, um lugar, né, escanteio, que está num submundo, e, ao mesmo tempo, então, que o homem pode ser mais homem, de enfrentar aquilo. Se tem um rato, ele é menos realeza, porque ele não está nesse lugar limpo e límpido, claro e sublime, né? Ele ainda está num submundo, ele é menos realeza. Achei isso um comentário. Gente, uma última pergunta rapidinho, que o papo está rolando aqui, mas já a gente tem que encerrar. Rômulo Marques diz: conheci Hilda quando estava em um processo de Beckett em Esperando Godot. A primeira obra que li dela foi A Obscena Senhora D. Para vocês, o que temos em comum em O Rato no Muro com A Obscena Senhora D? Eu li faz um tempo já A Obscena Senhora D, já vi uma montagem. Vou falar assim superficialmente de pontos que eu acho que tem em comum, né? Eu acho que primeiro, né, A Obscena Senhora D é uma mulher também, e ela tem a coisa do marido, né, o Ehud, que ele faleceu, né? Então lida com essa coisa da ausência, né? Eu acho que tem um clima parecido nessa peça também, no sentido de que tem muitas coisas aos vazios mesmo, né, nessas figuras, né? Tem sempre algo que falta, né? É uma comida, é o sol, é algo, um vazio mesmo. E eu acho que tem, né, esse vazio da perda, né, na Obscena Senhora D, embora também tenha muito humor, tenha momentos de humor, de quebras, né, bem interessantes, quando ela escancara os peitos, né, para os vizinhos. E eu acho que tem uma coisa que é um detalhe sutil também, mas dessa coisa do envelhecimento, né, porque como a irmã H, e aí é um pouco uma sugestão até, né, que a gente estava discutindo, não sei se tem algo escrito sobre isso, mas que cada irmã teria uma característica, né, e que a irmã H seria um pouco o que seria a voz da Hilda, né. Eu acho que a Obscena Senhora D também tem muito da Hilda, então tem muito, assim, do humor dela, né, em vários momentos. Tem uma coisa densa no texto que é esse processo de envelhecimento também, que eu acho que aparece um pouco na irmã H também, quando ela fala do anjo, né,
que é um anjo velho, né? Como o tempo passou e ela não percebeu, né? E aí, quando ela foi se olhar, ela já viu que ela tinha envelhecido. Então, acho que é um outro ponto em comum, né? Com a obscena Senhora D, que é uma mulher mais velha, né? Que eu acho que a Hilda trata e mergulha aí nessa questão. Mais na obscena Senhora D até, mas é que eu acho que aparece também aqui no Rato no Muro. Maravilha. Mais uma vez eu quero agradecer novamente a presença de todo mundo, agradecer a participação de todas essas meninas, agradecer ao público e avisar, lembrar que essa leitura vai ser reprisada na quarta-feira à noite com tradução em Libras, e que no domingo que vem às 18 horas a gente vai ter a leitura de O Visitante com a direção da Lavínia e com o elenco. Bom final de domingo para todos, fiquem em casa e assistam teatro de casa, enquanto a gente não pode sair.